A filha de Kim Jong-un deve ser anunciada a primeira secretária do Comitê Central na reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que vai acontecer no fim do mês. A adolescente tem uma vida cercada de mistérios, como quase tudo que diz respeito à família do ditador. E nos últimos anos, ela tem aparecido cada vez mais em eventos públicos com o pai. E a indicação dela ao posto, o segundo posto mais importante do partido, ocorre num momento de grandes mudanças econômicas, políticas e militares na Coreia do Norte. Fred, é tudo um grande mistério, do que a gente tem poucas informações até sobre ela, sobre essa mudança, mas o que a gente pode falar desse panorama, dessa mudança que está acontecendo ali na Coreia do Norte? Isso, a Coreia do Norte é um dos regimes mais fechados do mundo, mas acaba vazando algumas informações, principalmente com base em parlamentares e o serviço de inteligência da Coreia do Sul. Essa informação da indicação de Kim Joo-ai, isso que é o nome dela. Eu nem me arrisquei a falar. Não, eu deixei essa missão para você. Eu estava treinando antes aqui, eu confesso, que realmente os nomes não são muito familiares para a gente. Mas voltando aqui, a indicação dela foi revelada por um parlamentar sul-coreano durante uma sessão do Congresso, essa na quinta-feira, se não me engano, no qual foi falado sobre relatórios de inteligência sul-coreana. Então, a indicação dela para esse que é o segundo cargo mais importante do partido que governa, teoricamente, a Coreia do Norte, porque a gente sabe que a Coreia do Norte é um regime totalitário baseado numa pessoa já desde 1948. O Kim Jong-un, ele tem feito essa movimentação já há um bom tempo, trazendo a filha dele para participar dos eventos, principalmente eventos militares, teste de mísseis, etc. A primeira notícia que a gente teve de Kim Joo-ai foi em 2013, quando Dennis Rodman, aquele jogador de basquete, foi visitar a Coreia do Norte e ele voltou, deu uma entrevista ao jornal The Guardian, onde ele falou que ele conversou com a mulher de Kim Jong-un e também segurou no colo a filha dele. Ninguém nem sabia que ele era casado até então. Não se sabia que ele era casado, nem sabia que ele tinha família, assim, é muito cercado de mistério. E isso foi alimentando um pouco essa especulação. Posteriormente, a mulher dele, que é Ri Sol-ju, ela apareceu publicamente, mas só em 2022, que a menina começou a aparecer mais fortemente, primeiro num teste de mísseis balísticos continentais essa imagem que mostrou ali. A idade dela realmente me impressionou, porque ela tem 12 anos só, Estima-se que entre 12 e 13, por causa dessa declaração do Dennis Rodman. Se em 2013 ele estava com ela no colo, ela deve estar nessa faixa entre os 12, no máximo 14 anos, que é a idade. Assim, ela seria a filha do meio de Kim Jong-un, e ela vem sendo essa preparada... Essa aí com casaco branco, De casaco branco, exatamente. E ela vem sendo preparada, ela é educada dentro de casa, não há muito mais detalhes sobre as informações, mas ela tem sido cada vez mais frequente. Tanto é que ela participou de forma discreta do encontro no ano passado entre Kim Jong-un, Vladimir Putin da Rússia e o Xi Jinping da China, o encontro que teve em Pequim. E ela também esteve com ele durante as celebrações do 1º de maio do ano passado. Então fica essa presença muito constante e muito forte. Kim Jong-un sempre é especulado com relação à duração do governo dele, porque ele é uma pessoa que a saúde dele há muitas especulações. Em 2014 ele ficou 6 semanas desaparecido. Em 2020, ele ficou mais ou menos 30 dias desaparecido. Há informações de que ele teria passado por uma cirurgia cardíaca na época. Durante esse período, 2020, 2022, a Coreia do Norte afirmou que não teve nenhum caso de Covid. Então especulava-se também que ele poderia ter tido Covid. A questão do coração dele é porque há informações pela inteligência sul-coreana de que ele tem pressão alta, diabetes,
fuma com muita intensidade, teria sobrepeso em algum momento sobrepeso não, ele teria obesidade, porque em algum momento assim, ele teria chegado a 140 quilos e ele é um homem de mais ou menos 1,70 m de altura. E ele é super jovem também, né? Ele assumiu o poder, estima-se que na faixa dos 20 anos, isso em 2011, e então ele estaria na faixa dos 40 anos. É interessante que todas essas informações da Coreia do Norte, a gente sempre tem que fazer um parênteses, uma faixa, porque o governo em si não revela essas informações, né? Eles não fazem declarações públicas. Eles fizeram, nesse ano de 2020, quando ele ficou mais de 20 dias e teria feito a cirurgia, pela primeira vez houve um comunicado oficial, mas indireto, né? Porque o governo em Pyongyang havia divulgado uma carta que Kim Jong-un enviou para o presidente da África do Sul, dizendo que ele estava bem, para poder dizer que a saúde dele estava boa. Então fica essa especulação. E não é a primeira vez que se faz especulação sobre isso. E também não é a Kim Joo-ai não é a primeira a ser cotada para ser a sucessora dele, né? Antes disso, a irmã, que é a Kim Yo-jong, também ganhou muita preponderância e ela apareceu para a vida pública, a Kim Yo-jong, em 2014, assumindo como vice-ministra da propaganda e agitação política, né? E ela também teve um papel muito importante na aproximação com a Coreia do Sul ao visitar a Seul em 2018 na Olimpíada de Inverno, né? Ela teve esse papel e ela é vista também como uma conselheira direta de Kim Jong-un. Então a gente tem uma série de mulheres que têm um papel muito importante na vida de Kim Jong-un. Porque surpreende, ele tem 3 filhos, né? Ela é a do meio, então ele tem um outro filho um pouco mais velho, mas ele escolheu a filha, para fazer essa apresentação pública. E a situação... Desculpa aqui, só um minuto. E só uma questão, né, Fred? Porque teve toda uma mudança aí do contexto aí, da situação tanto econômica também. Qual que é o contexto aí dessa econômica, política da Coreia do Norte aí nessa transição aí de poder também? Exatamente. É esse que é o valor desse encontro que vai ter agora, que é o 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A indicação da menina para esse cargo é um dos exemplos dessa perspectiva de transformação dentro da Coreia do Norte, né? Nós estamos vendo algumas movimentações. Kim Jong-un, ele vai cobrar muito, já antecipou-se isso, né? A evolução em relação a uma evolução da economia da Coreia do Norte, que passou por um momento de bastante pressão. Agora ela está tentando recuperar. Houve um crescimento estimado de 4% em 2024, mas houve uma estabilização dos preços, mas com a moeda, o won, bastante desvalorizada. Ele está hoje na faixa de $1 equivale a 1.500 wons, né? Isso em reais seria 0,0030 e poucos centavos de real, né? Então é uma moeda que estava desvalorizada. Houve um crescimento da inflação muito grande, que lá mede-se muito por conta do consumo do arroz. O pacote do arroz estava estimado recentemente em $10 o pacote de 1 quilo, né? Porque a base da alimentação com arroz, e é muito medida a questão da economia. Então ele fez uma pressão no 8º Congresso em 2021 para a aceleração da indústria e que não deu resultados esperados. E agora ele vai cobrar mais isso. Outro ponto é também a diminuição da dependência da China, né? Porque a China responde mais ou menos por 90% do comércio exterior, das importações da Coreia do Norte, e a maior aproximação com a Rússia. A gente viu que, por exemplo, a Coreia do Norte enviou militares para lutar na Ucrânia ao lado da Rússia, né, na defesa de Kursk.
também tem sido um grande fornecedor de armamentos, e isso foi retribuído com um aumento do comércio exterior entre os dois países, que multiplicou por 9 em mais ou menos uma década. Né? Então houve um crescimento explosivo dessa relação e diminuindo a dependência com a China, aproximando mais da Rússia e tentando formar um bloco econômico, né, para garantir esse crescimento. E um terceiro ponto é o ponto militar. A Coreia do Norte, nesse congresso, deve anunciar uma aceleração do programa militar, tanto o nuclear quanto o convencional. Né? A ideia que o país já tem mais ou menos 1,3 milhão de militares em seu exército, mais 600 mil de reserva, né? Que é um dos maiores, é um quarto maior exército em número de soldados do mundo, além de uma aceleração do seu programa de mísseis e do programa nuclear. O programa nuclear hoje estima-se mais ou menos 30 ogivas, entre 30 e 45 ogivas nucleares, e material físsil suficiente para construir até 90. Houve uma aceleração também com a apresentação recentemente, assim, menos de um ano, de mais 750 lançadores de mísseis. Estima-se que somente mísseis de longo alcance, ou seja, acima de 9 mil quilômetros, a Coreia já teria em torno de 50, né? Fora uma série de outros mísseis de curto alcance que seriam capazes de atingir o Japão, a Coreia do Sul, as bases norte-americanas em Guam, por exemplo. Então, isso é falado como uma ideia de fazer essa aceleração, mas também com fins políticos. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul não estão num momento de muita proximidade, mas para Kim Jong-un seria importante ter esse crescimento militar e dos seus arsenais como uma moeda de troca para ele poder fazer negociações com os Estados Unidos, já que o Donald Trump já sinalizou no ano passado que quer se reunir com o Kim Jong-un, uma coisa que ele já havia feito no primeiro mandato dele, que ele foi o primeiro presidente americano a cruzar a linha desmilitarizada quando teve encontro em 2019. Ele conversou com Kim Jong-un e eles se encontraram na fronteira e inesperadamente ele cruzou a fronteira, o Donald Trump. Então, essa é uma ideia, que ele tenha isso como uma moeda de troca para ele poder tentar ganhar, alavancar nas negociações com Donald Trump.